Eu acho que o cessar-fogo acabou, hein? Olha só a brincadeira que está acontecendo aqui entre Emirados Árabes Unidos e Irã. Ou seja, o Irã atacou os Emirados Árabes Unidos. Eu não sei não, tá? Isso eu acho que vai dar uma merda federal nessa história. Vamos entender o que houve aqui, porque... Bom, resumidamente, tá? Os Estados Unidos lançou o chamado Projeto Freedom, Projeto Liberdade, em que eles iam colocar navios de guerra americanos para garantir a passagem aqui pelo Estreito de Hormuz. No que esses navios militares americanos entraram aqui, se posicionaram aqui, os soldados da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã tentaram atingir eles com pequenas metralhadoras e drones e coisa e tal, mas foram todos repelidos. E os americanos afundaram 6 desses barquinhos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Aí o Irã ficou chateado e atacou os Emirados Árabes Unidos. Porque, é lógico, não tem mais como atacar Israel, não tem como atacar os barcos americanos. O Irã diz que atingiu barcos americanos, mas não tem nenhuma evidência que isso tenha acontecido, tá? E agora os Emirados Árabes Unidos declararam guerra contra o Irã, tá? E vamos falar um pouco também sobre as consequências econômicas desse negócio, né? Se alguém estava achando que a situação no Golfo Pérsico ia para normalidade agora, esquece, meu amigo. Pode contar que a pressão no preço do petróleo ainda vai continuar por algum tempo. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Mundo e Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação no Irã. Hoje, dia 4 de maio de 2026, são 4 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 11 da noite lá em Teherã, no momento que eu gravo esse vídeo, e as notícias aqui foram sugeridas por Colorim Chapolado, caminhoneiro marítimo cubano em fuga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, a situação aqui no Irã estava tranquila e no Irã ainda está tranquila. Ainda a comoção toda está acontecendo aqui entre os Emirados Árabes Unidos e o Irã na região do Estreito de Hormuz, tá? E o que aconteceu hoje ao longo do dia? Tá? A primeira coisa foi a seguinte, os Estados Unidos lançaram essa operação chamada Projeto Freedom, tá? Projeto Liberdade, tá? Tem aqui as imagens, que o Centralcom lançou o Projeto Freedom, não sei o que lá, para apoiar os navios que estão atravessando o Estreito de Hormuz e garantir que eles vão passar todos aqui, ó. Projeto Freedom, coisa e tal, né? Lançaram isso daqui. E começaram a botar um monte de barco militar americano dentro do Estreito de Hormuz, né? Aí os iranianos atacaram esses barcos americanos militares com esses barquinhos pequenininhos aqui, essas lanchinhas pequenininhas aqui. Essa foto aqui é antiga, tá? Isso aqui é antigo, mas é o tipo de barquinho que eles usaram. Na verdade, é o que o Irã está usando para manter o controle ali no Estreito de Hormuz aqui. Se você reparar essa imagem aérea, olha só quantos barquinhos que tem aqui. Tá vendo esse monte de pontinho branco aqui, ó? São barquinhos pequenininhos, desses são lanchazinhas pequenininhas. Esses barquinhos foram jogados contra os navios de guerra americanos, né? Tentaram atingir os navios de guerra americanos também com drones e coisa e tal. E aí os Estados Unidos destruíram 6 dessas pequenas lanchas que estavam tentando impedir a passagem de navios comerciais por ali, né? Eles usaram principalmente helicópteros e outras armas para atingir esses navios. E tem também a informação de que um navio de carga da Coreia do Sul teria sido atingido nesse processo, tá? Enfim, e aí, ou seja, como o Irã viu que estava perdendo a parada, que os Estados Unidos estão tomando controle do Estreito de Hormuz mesmo, né, eles não estão conseguindo evitar os navios de guerra americanos no Estreito de Hormuz, eles tentaram atingir navio de guerra americano, tá, mas não conseguiram atingir. Certamente os sistemas de defesa antiaéreo impediram o ataque, né. Aí eles resolveram fazer um grande ataque contra os Emirados Árabes Unidos, tá. Aí tem aqui um monte de coisa dos Emirados Árabes Unidos, um grande ataque com muita coisa aqui em Dubai, em Abu Dhabi, em outros lugares aqui. Aqui, ó, Marinha Americana vai escoltar navios presos em Hormuz, né, no Estreito de Hormuz. Então, os americanos vão colocar os navios, vão colocar fazer o projeto Liberdade e vão permitir que os outros navios passem por ali, ou seja, vão tomar conta da coisa. E estavam fazendo isso, conseguindo com certeza, tá? O Irã diz que impediu a entrada dos navios de guerra dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz e atacou um petroleiro Emirati. Eu não sei disso não, tá? O petroleiro foi atingido, tá? O petroleiro dos Emirados Árabes Unidos foi atingido, mas os navios americanos não, aqui, ó. A mídia estatal iraniana diz que atingiram os barcos de guerra com 2 mísseis ali dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz.
os Estados Unidos, nenhum navio militar foi atingido e as forças que estão apoiando o Projeto Liberdade estão garantindo o bloqueio naval de portos iranianos e a passagem de navios de outros países, né? Aqui, ó, mísseis atingem navio de guerra dos Estados Unidos que tentava entrar em Hormuz. Isso é falso, tá? Não atingiu, tá? O Trump falou aqui na Trump Social. O Irã tentou dar tiros em países não relacionados no que tem respeito com o movimento de navio, o projeto Freedom, né? Inclusive um navio de carga sul-coreano. Talvez é hora da Coreia do Sul entrar e se unir na missão. Nós destruímos vários barcos pequenos deles, ou como eles chamam, navios rápidos, né? É tudo que eles têm que sobrou, é tudo que sobrou para eles, nessas lanchinhas, né? Além do navio coreano, não teve nesse momento nenhum dano acontecendo no Estreito de Hormuz, e o secretário de guerra, o Pete Hegseth, e o chefe das operações ali vão fazer uma conferência amanhã pela manhã explicando o que aconteceu. Então vai ter uma conferência amanhã falando os detalhes dessa história, né? A gente tem de informação até aqui que os Estados Unidos destruíram 6 desses barquinhos pequenininhos. Entenda que esses barquinhos pequenininhos, destruir o barquinho significa matar o pessoal que está dentro do barquinho, tá? Não tem muita alternativa. Usaram principalmente helicópteros Seahawks operando nesse Project Freedom ali na região do Estreito de Hormuz, né? Aqui, ó, o Irã tentou, mas falhou ao interferir, ao atirar em navios comerciais. O navio comercial ele não tem proteção nenhuma, por isso que mesmo uma lanchinha daquela com uma metralhadora, os navios comerciais preferem não passar. O pessoal não tem defesa, não é um navio para guerra, né? Com os Estados Unidos botando os navios militares ali protegendo o estreito, né? Você realmente elimina essa ameaça desses barquinhos. Os barquinhos que ousar sair da costa vai ser tudo destruído, né? E a impressão que eu tenho é que justamente pelo plano americano estar funcionando, o Irã não conseguir alternativa, não ver o que fazer, né? Que eles aí resolveram atacar os Emirados Árabes Unidos. Então usaram vários mísseis na parte norte de Dubai e a defesa antiaérea foi ativada ali nos Emirados Árabes Unidos. Está aqui o aviso de emergência aérea lá em Dubai, né, nos Emirados Árabes Unidos. E de acordo com fontes, os Emirados Árabes Unidos é esperado que eles vão liderar uma coalizão para derrubar o regime iraniano em 24 horas. Os Estados Unidos e Israel são esperados que vão participar disso, né? Bom, a gente não sabe ainda, mas seria uma coisa muito boa, né? Eu tenho certeza que seria muito mais fácil para os países árabes se insurgirem contra o regime iraniano do que os Estados Unidos e Israel, tá? Aqui, ó. Segundo a informação, o Irã atacou os Emirados Árabes Unidos com 12 mísseis balísticos, 3 mísseis de cruzeiro e 4 drones. Houve relatórios de 3 pessoas com ferimentos moderados. Não teve nenhum morto, mas teve gente com ferimento moderado. Segundo estão dizendo, apenas um míssil acabou passando pelas defesas antiaéreas e não causou muito dano, né? Aqui está mostrando aqui alguma área com firmes da NASA aqui, mas isso aqui também não quer dizer muita coisa, tem que ver exatamente o que foi atingido aqui, né? Aqui, ó, o Irã avisou, se os Emirados Árabes Unidos tomarem a decisão não inteligente contra o Irã, né, ou seja, fizerem mesmo a guerra contra o Irã, todos os seus interesses se tornarão alvos iranianos, disse o pessoal lá no Irã, né? Mas isso aqui é muito mais desespero do pessoal do que qualquer outra coisa, tá? Militares iranianos avisaram os Emirados Árabes Unidos contra se tornar peões de Israel e não sei o que lá e coisa e tal. Mas você lançando mísseis contra os Emirados Árabes Unidos gera um problema, não é mesmo, amigo? Vai sobrar, quem é que pode defender os Emirados Árabes Unidos nessa situação, né? Então, aqui, ó, o senador Lindsey Graham diz que o Irã, sem dúvida alguma, violou o cessar-fogo e pede por um ataque contra o Irã em larga escala, forte, custoso e rápido contra o Irã, né? Ou seja, isso aqui é lindo, é tudo que os Estados Unidos, é tudo que o Trump queria. Agora ele tem a justificativa perfeita para ir lá e macetar o Irã com muita vontade, né? Aqui, ó, aqui está o ponto que pegou fogo. Esse ponto que a gente vê aqui, ó, do firmes da NASA, está o ponto que pegou fogo aqui num porto lá do Irã. Aqui, ó, tá aqui a imagem aqui do porto lá do Irã pegando fogo. Foi o único local que foi efetivamente atingido pelos mísseis iranianos, né? Aqui mais uma imagem, aqui é o porto de Fujairah, depois do ataque iraniano, né? Então é essa a situação nesse momento, tá? Os Estados Unidos estão colocando os navios de guerra no Estreito de Hormuz para proteger a passagem dos outros navios aí comerciais. O Irã tentou impedir isso, não conseguiu.
aí resolveu atacar os Emirados Árabes Unidos aleatoriamente para poder tentar impedir os Estados Unidos de fazer alguma coisa. O que vai acontecer a partir daqui eu não sei. Não me parece que vai ter mais acordo de paz entre o Irã e os Estados Unidos. Havia conversa, havia muita conversa e coisa e tal, mas não foi resolvido nada, né? Aqui no Marine Traffic, nesse momento, não está passando nada por aqui. Você pode dizer que é porque é 11 da noite, coisa e tal, mas não, que normalmente passa navio aqui o tempo todo, inclusive durante a noite, tá? Mas provavelmente é possível que o que não está passando nada justamente porque com os americanos entrando ali, tomando conta do Estreito de Hormuz, fica complicado para os navios comerciais passarem aqui, né? Então, essa é a história. Vamos ver se os Estados Unidos têm o sucesso de estabelecer esse corredor aqui no Estreito de Hormuz, conseguir implementar essa operação Freedom, né? Projeto Freedom, que eles estão chamando. Por enquanto, o ataque foi um ataque muito grande contra os Emirados Árabes Unidos, mas não teve muito prejuízo. Teve só esse porto aqui, esse pedaço do porto aqui pegando fogo, mas não consta que seja alguma coisa muito séria isso daqui, nenhum ferido até aqui, né? E tá tudo aberto agora para retornarem as hostilidades. Quem estava esperando que o Estreito de Hormuz fosse aberto com facilidade, que estivéssemos rumando para um fim real dessa guerra, eu acho que tá longe, não vai ser por agora não, tá? Bom, eu não sei, provavelmente vai ter mais notícia para falar sobre isso amanhã, a gente vai retomar os vídeos sobre o Irã aqui, tá? E é possível que eu acompanhe também a entrevista do Pete Hegseth amanhã cedo para saber o que eles estão falando sobre essa guerra lá do Irã aqui no canal Mundo em Revolução. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.